Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo, João, tudo bem. E com vocês? Estão bem Eu também também? estou bem, graças a Tranquilo? Deus. É, o livro aqui está carregando, viu? Para eu colocar aqui onde foi que a gente paramos. Pronto, boa aula aí, viu, Patrícia? Tá certo, obrigada. Para você também, Marcos. Quando der 9, 10 e 9, 40, 10 e 10, aí a gente termina. Certo, ok. Está aparecendo no YouTube aqui, peraí, viu, gente? Eu acho que não está carregando o livro, meu Deus, peraí. É porque eu tenho uns links salvos aqui, aí às vezes, em vez de eu colocar o livro, eu boto o link. Muito arquivo aqui que eu tenho. Só um instante, viu? Carregando um livro aqui para facilitar para você. Voltando até esse livro. Ah, agora sim. Isso está demorando. Vamos aqui, 10 e 10. Tá carregando, viu, gente? Eu estou aqui só esperando. Ah, agora sim. Eu tinha colocado o link errado. Agora, pronto. Vamos colocar. Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Para a gente dar continuidade. Agora sim. Aqui já vimos. Já vimos. Conjuntos reais. As desigualdades. Gente, quem tentou fazer atividade de casa e tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Porque eu sei que algumas atividades a pessoa dá para fazer, agora sempre tem alguma ou outra que é um pouco mais. É porque vai por nível de dificuldade, vai as simples, as médias e depois tem uma mais difícil. Qualquer coisa vocês falam, viu? Agora deixa eu ir aqui. Pronto, a gente tinha parado aqui, ó, no tópico 4, operações com raízes. Aí eu tinha corrigido com vocês, né? Eu corrigi tudo, não foi isso? Na aula de quarta-feira, a gente corrigiu essa atividade aqui sobre operações com raízes, tá certo? Olha, a prova de vocês só vai até aqui. É a página 27. Aí agora a gente vai para a página, ó, a gente está com o livro físico, a gente vai para a página 28, tá bom? A gente vai começar. Agora a gente vai começar as operações de forma separada, né? Porque a gente começou de uma forma geral, uma forma mais simples. Agora a gente vai entender a regrinha de cada operação com raiz, tá certo? Então vamos lá. Ele diz aqui que nós analisamos alguns exemplos de operações com raízes quadradas de números naturais, no Explorar e Descobrir. Explorar e Descobrir é uma seção do livro que é uma atividade de classe que a gente fez naquele dia, aquela parte roxinha. Agora a gente vai ver como é que a gente vai operar, fazer a multiplicação de raízes quadradas, tá certo? Então vejam bem, ó. Página 28. Aqui na página 28, aí tem a seguinte regra. A primeira regra que é a de multiplicação. Se você tiver
raízes quadradas multiplicando de forma separada, você pode fazer o seguinte, ó. Por exemplo, aqui ele está dando a forma genérica, certo, gente? Mas já já vou explicar. Vou explicar os exemplos numéricos, o exemplo com número, que ele dá com as letras. Certo? Então, por exemplo, ó, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, eu posso colocar numa única raiz, o produto de A vezes B, como a gente tinha visto naquele dia, na atividade de classe. Onde esse A e B são números reais, positivos ou nulos. Então, pode vir um zero aqui também, não tem problema. Ou qualquer número real. Certo? Isso aqui essa parte aqui é uma prova, não precisa. Agora vamos para os números. Vamos para os exemplos numéricos agora. Então, veja bem, ó. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Pronto, aqui está melhor. Ó, nesse primeiro pontinho aqui, tem o primeiro exemplo, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4. Então, você pode, como a gente fez no exercício da página anterior, né, o exercício de classe, que foi na seção explorar e descobrir. Você pode extrair a raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3, aí tem um pontinho aqui de multiplicar, eu repete um pontinho de multiplicar, a raiz quadrada de 4 é 2. Você extrai a raiz de cada um e depois multiplica o número. 3 vezes 2 dá 6. Certo? Aí vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, gente, é o seguinte, ó. Segundo pontinho aqui. Raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata, como a gente tinha visto lá antes dos números reais. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, ou seja, é um número que tem várias casas decimais infinitas. Certo? É um número irracional, raiz de 2. A raiz de 18 também. Então, quando a gente não pode extrair a raiz, você pode colocar numa única raiz. Em vez de você, porque aqui ia dar número decimal vezes número decimal, se fosse extrair a raiz separadamente. Certo? Então, você pode colocar esses dois números, que aqui em cima foi raízes exatas, raiz de 9 e raiz de 4. Você extraiu a raiz e multiplicou os números. Mas aqui embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 18, ele colocou num único radical. Ó. Escreveu o símbolo da raiz quadrada e colocou os dois números multiplicando. 2 vezes 18, o número 2 vezes o número 18. Se você multiplicar 2 vezes 18, vai dar 36. Depois que você multiplica, dá 36. Aí sim, então, ó, raiz quadrada de 36 é uma raiz exata. Agora sim você pode extrair. Raiz de 36 é x, certo? Agora vamos para os outros exemplos. Essa parte tem uma parte bem teórica aqui, mas a pessoa aprende mesmo com os exemplos. Vamos lá. Alguma dúvida, pergunte, tá bom? Pode perguntar. Eu vou o terceiro exemplo aqui do lado direito, tá certo? Nesse pontinho roxo aqui. Ó. Raiz quadrada de 3 é um número irracional, porque você não tem uma raiz exata. A gente viu alguns exemplos, tem alguns exemplos de raízes não exatas. Raiz de 3, raiz de 7, raiz de 8. Então, quando você tem duas raízes que elas não são exatas, você pode colocar no único radical, coloca o símbolo da raiz quadrada e multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. Professora, a senhora pode explicar de novo? Eu não entendi muito bem. Sim. Nesse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 3, a gente não tem um número exato que multiplicado por ele mesmo que dê 3. A gente não tem uma raiz exata de 3, nem uma raiz exata de 5. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para você poder entender e o pessoal também.
Vou voltar aqui no assunto. Quando estudamos. Voltar para um. Voltando aqui para o assunto. Esse assunto aqui foi bom. Peraí. Acho que foi aqui. Aqui, a gente. Ó, quando a gente estava aqui nessa página, antes disso, a gente tinha. Vocês aprenderam a extrair uma raiz exata. 256, a gente dividia em fatores primos, extraía a raiz de 256, e quando fatorava, dava 16. Aí então, aqui é uma raiz exata. Né? Aí depois a gente começou a ver as raízes não exatas, que são números irracionais. Ou seja, por exemplo, a raiz de 12. Aí eu expliquei como é que você encontra a raiz de 2. É um número que tem entre 1 e 2. Então, você ia fazendo umas tentativas. Você colocava 1,4 vezes 1,4. Aí, se chegar próximo de 2, então, já é uma boa aproximação. Então, 1,96 é o resultado de 1,4 vezes 1,4. Mas o que eu estou querendo dizer? No nosso objetivo é ver que existem raízes não exatas, como, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Aí aqui tem outros exemplos de raízes não exatas. Raiz de 3, raiz de 7, raiz de 30. Por que ela é não exata? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê o resultado que está correspondendo aqui, ó. Não tem nenhum número que você multiplica por ele mesmo que dê 7. Por ele mesmo, né? Se 7 vezes 1 dá 7, mas não é por ele mesmo, é por 1. Então, a raiz quadrada de 3, de 7, de 30, de 9,5, de 120 e de outros números, elas são raízes irracionais, ou seja, são raízes quadradas não exatas. Aí, agora vamos voltar para o que a gente está estudando hoje. Vou voltar lá para a página 28. Voltar não, no caso ir, né? Pronto, aí eu estava explicando aqui, ó, João e o pessoal. Eu estava explicando esse terceiro exemplo aqui, que é esse aqui do lado direito. A raiz quadrada de 3, não tem como a gente extrair a raiz de 3 para dar um número exato, né? A raiz de 9 tem, aqui desse lado esquerdo, a raiz de 9 é 3. E a raiz de 4 é 6, né? Não, desculpa, a raiz de 4 é 12. Aí aqui você pode extrair as raízes de cada número e multiplicar, 3 vezes 2, 6. Mas aqui não, ó. A raiz quadrada de 3 é um número, é uma raiz não exata. E a raiz de 5 também. Como são raízes não exatas, você pode fazer o seguinte: você escreve o radical, escreve o simples da raiz quadrada e multiplica 3 vezes 5. Da mesma forma que a gente multiplicou aqui 2 vezes 8, que deu 36. Colocou num único radical, num único símbolo da raiz. 2 vezes 18 deu 36. Sendo que a raiz de 36 é exata, que é 6. E a raiz de 15 não é exata, aí não precisa colocar o resultado da raiz de 15. Deu para entender agora? Quando você for extrair a raiz de um número exato, você escreve o resultado da raiz de 9, que é 3, e o resultado da raiz de 4, que é 12. Depois multiplica os números. Quando você observa... Agora entendi, professora. Pronto. Obrigado, viu, professora? Foi por nada. Aí, quando você observar que é uma raiz não exata, você... então esse número aqui não tem nenhum número. Não, o raiz de 3 não é exato, nem a raiz de 5, porque não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê 3, nem 5. Então, em vez de você extrair a raiz de 3 e de 5, você multiplica logo os dois números, 3 vezes 5, e bota num único radical, que é a raiz quadrada aqui de 15, tá certo? Então, a gente tem esses dois tipos de exemplo. Onde você pode extrair separadamente, extrair a raiz separadamente do número e multiplicar, ou em vez de você extrair a raiz quando a raiz não existe, no caso de raiz de 2 e raiz de 18, ou raiz de 3 e raiz de 15, você colocar num único radical e multiplicar os números depois.
escreve primeiro o radical e depois multiplica os números. Aí vamos ver esse outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui as raízes estão separadas, né? Multiplicada pelos pontinhos aqui, que é o sinal da multiplicação. Aí você observa, a raiz de 8 também é uma raiz não exata. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 8. Só se for uma raiz não exata, mas a gente está trabalhando só com raízes exatas na questão de multiplicação aqui, da propriedade, certo? Então, eu vejo que a raiz de 8 e a raiz de 2 são raízes não exatas. Então, eu posso fazer o seguinte, escrever um radical só e multiplicar 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá quanto? Raiz quadrada de 16. Terminou caindo numa raiz exata. Raiz de 16 que é 4. O exemplo anterior deu raiz de 15, que não é exato. Quando não for exato, não precisa extrair. Então, a gente tem 4 exemplos aqui. O primeiro exemplo, duas raízes separadas, extrai cada raiz e multiplica o número. O segundo, terceiro e quarto exemplo são raízes não exatas. Então, você coloca num único radical, um único símbolo da raiz quadrada, multiplica os números e depois é que extrai a raiz, se puder. No caso de 36, a gente pôr. No caso de 15, não dá, porque não é exato. Como é que eu vou saber se é exata? Você faz os quadrados perfeitos, que a gente já tinha feito algumas vezes. 2 vezes 2 dá 4, então a raiz de 4 é 2, é exata. 5 vezes 5 é 25, então a raiz de 25 é 5. Aí ele diz que esse procedimento que a gente fez com as raízes quadradas serve também para as raízes cúbicas, ou seja, as raízes de índice 3. Certo? Então vamos ter um pouquinho de cuidado aqui, que eu vou explicar essa parte. O procedimento que a gente fez acima, de colocar num único radical, poderemos fazer com raízes cúbicas, que é índice 3, raízes quartas, que é índice 4, raízes quintas, que é índice 5, e raiz enésima, que é índice N. Ou seja, essa regra dessa propriedade das raízes, multiplicação, né, de raízes, você pode utilizar não só para raiz quadrada, como para raízes cúbicas e raiz com qualquer índice. Então, peraí, ó, antes de eu explicar esse exemplo aqui, ó, certo, gente? Antes de eu explicar esse exemplo, eu vou tirar aqui a tela e voltar aqui para o quadro. Vou ir aqui para o quadro para dizer a regra para vocês. Então, aqui a gente está estudando a multiplicação de raízes. Hoje é dia 16, né? 16 de abril de 2021. Estamos na página 28. Certo? Página 28. Aí, nós temos a seguinte propriedade da multiplicação de raízes, ó. Isso aqui tem no livro, viu? Não precisa copiar, não. A não ser quem não tem um livro e puder copiar. Essa é a regra. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ó, isso aqui é a forma genérica, é a propriedade. Ele está dizendo que quando você tiver duas raízes com o mesmo índice, veja bem, viu, gente? O negócio é simples. Só é novo, né, para você. Duas raízes com o mesmo índice, no caso aqui é N, porque aqui está generalizando. Aí você vai fazer o seguinte, você escreve a raiz, no caso aqui, com índice N, e multiplica os números que estão dentro da raiz, no caso A vezes B. É isso que ele quis dizer lá nos exemplos. Certo? Aí tem aí embaixo, ó.
Aí embaixo no livro, antes da divisão de raízes, tem essa propriedade que eu coloquei agora, ó. Essa propriedade aqui, ó. Com A e B números reais positivos ou nulos, e N natural maior que 2. Então, você tem essa propriedade, ó. Nossa primeira propriedade das raízes, que é a multiplicação. Se ela vier de forma separada, você coloca num número radical e multiplica os números A vezes B. Exemplos. Aí eu vou colocar os exemplos do livro, certo? Fora aqueles que... Deixa eu pegar aqui mesmo para eu escrever. Vão acompanhando, certo? Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Veja direitinho, certo, gente? E raiz cúbica de 2. Esse exemplo tem aí no livro. Pronto. Olha, primeiro exemplo. Fora aqueles, né? Aqueles a gente viu só para ter uma intuição para poder chegar nessa regra aqui, ó. Regra da multiplicação de raízes. Assim como a potenciação, que é uma operação matemática, ela tem as propriedades, as raízes também têm as propriedades. Então, a gente tem a primeira propriedade, que é essa de multiplicar. Nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer o seguinte, ok? Ó, eu vou pegar a raiz cúbica. O que é que diz a regra? Pegue o índice da raiz, pode ser quadrada ou cúbica, ou raiz quarta, certo? Você vai pegar o índice da raiz e colocar num único radical. Certo? Observe. Aqui é a raiz cúbica. Se tiver o mesmo índice, as raízes, eu posso fazer o produto de todos os números que estão dentro. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Vejam que o livro... Deixa eu ver se ele coloca essa parte aqui, viu? Ele não coloca essa parte de detalhe, não, aqui. Esse detalhezinho ele não coloca, certo? Ele subentende que a pessoa já... Então, veja o seguinte, quando eu tiver raízes multiplicando separadamente com o mesmo índice, eu posso fazer o produto de todos os números que estão dentro dos radicais e escrever o índice. Isso só vale se os índices forem iguais. E depois você vai fazer o seguinte, ó. Lembra das propriedades da potenciação. Ó, a matemática do longo tem que ter um pouquinho, tem que ter mais paciência, porque tem um monte de detalhes e algumas coisas são muito trabalhosas. Mas essa daqui ainda não é tanto, viu? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Usar a propriedade da potência. Pega a base, que é 2, certo? A base é 2. O que é que lembramos lá no produto de potência de mesma base? Como não aparece nenhum número aqui, está subentendido um 1. Você repete a base e soma os expoentes. Qual é a soma dos expoentes aqui, gente? 1 mais 1 mais 1. Vai dar qual o resultado do expoente? 3. Então, cuidado para não confundir. Ó. Expoente é o número pequenininho que está em cima da base, da potência. Índice é este número aqui, que vem no símbolo da raiz. Aqui é a raiz cúbica. Então, essa propriedade serve para qualquer valor de índice. Se tiver separado, você junta, bota uma única raiz, pega os números que estão dentro, multiplica e coloca o índice aqui, ó. Como a base são iguais, você soma os expoentes. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o resultado ficou isso aqui, lá no livro. Certo? O resultado ficou esse no livro. Aí, tem mais um passo. Ok? Tem mais um passo, ó. Como o índice e o expoente são iguais, você pode fazer uma simplificação. Ou seja, divide por 3 e divide por 3. Quando você divide o índice e a raiz por um mesmo número 3, aí vai ficar só 2.
que é a mesma coisa da gente estar cortando o índice com o expoente. Certo? Vejam aí se entenderam direito, que essa parte eu vou explicar todos os detalhes. Igual como eu sempre explico, né? É porque tem mais detalhes aí. A gente começou com uns exemplos mais simples, né? Ó, deixa eu só voltar aqui para o livro. Voltando aqui para o livro. Agora que não tem saído da página, deixa eu ver aqui. Ah, ainda bem que está na página. Que às vezes ele volta lá para o início do livro. Ora, gente. Esses exemplos, os primeiros exemplos aqui foram com raízes quadradas. Né? Tem um índice 2, a gente sabe que a raiz quadrada ela tem índice 2, mas por convenção matemática, eles deixam omitido esse índice. Então, se tiver separado as raízes, você puder extrair, você extrai separadamente e depois multiplica. Se não puder extrair a raiz, como eu tinha explicado, raiz de 2 e de 18, não pode extrair a raiz porque não é exata. Você coloca no mesmo radical, no mesmo símbolo da raiz, multiplica depois e encontra a raiz. Agora a gente está fazendo outros exemplos diferentes. Essa regra aqui, ó, ele diz aqui, podemos concluir que raiz... Professora, Oi. não é preciso copiar no caderno não, né? Esse exemplo, só prestar atenção, né? Você não tem o livro, né? É bom copiar. Eu não sei, peraí, deixa eu ver se essa aula está gravada. Essa aula está sendo gravada, não está? A não ser que depois você reveja a aula e copie os exemplos. Certo? Certo, Ivanildo? Porque é com os exemplos que você vai conseguir aprender. Ó, pelo menos, você copia aqui a regra. Ele diz aqui a regra. Podemos concluir que... Então, qual é o assunto que a gente está vendo? Multiplicação de raízes, tá certo? A gente está vendo, o assunto é multiplicação de raiz. Aí você copia essa regrinha aqui, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, isso aqui é uma forma genérica. Ele está generalizando aqui. É a mesma coisa de raiz enésima de A vezes B. Você coloca numa única raiz o produto de dois números. Aqui ele botou A e B, mas a gente está vendo com exemplos conhecidos agora, né? Exemplos com números, em vez de com letras. Aí eu fiz esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse do pontinho roxo. Aí eu vou fazer mais dois, tá certo? Porque os outros é a mesma coisa. Olha aqui se é. Pronto, eu vou fazer mais dois exemplos. Tá bom? Aí mesmo que eu tire aqui da tela, eu vou achar aqui no... Isso aqui tem que explicar bem detalhado, porque não é de uma hora para outra que aprende. Olha, agora eu digo um negócio a vocês. Apesar desse assunto não cair agora na bimestral, mas é importante que já é da próxima. O que cai na bimestral vai até aqui, ó. Que é a parte mais simples, né? Que a gente fez naquele dia, essa atividade que vocês fizeram. Então, quem ainda não fez, aí, tenta fazer, ou pegar com um colega isso aqui e postar lá no Google Sala de Aula, já para ir estudando para a prova, porque vai até aqui, né? Essa atividade que a gente fez em classe, aí já não, essa daqui eu estou explicando, mas é para ir dando continuidade aos conteúdos, tá? Então, eu vou fazer esse segundo exemplo aqui, do pontinho lilás, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Então, eu vou tirar aqui o livro, mas o exemplo está aqui. Certo? O exemplo está aqui em cima e a regra também. Eu vou só apagar aqui em cima para a gente fazer o próximo exemplo, tá bom? Explicando esses exemplos aos poucos, porque são muitos detalhes que tem. Não são difíceis, né? Mas
Essa regra aqui eu posso apagar, certo? Essa é a regra da multiplicação de raízes. Quando você tem raízes separadas, o mesmo índice, você coloca numa única raiz e multiplica os números. Foi isso que fizemos no primeiro exemplo. Aí eu vou escrever aqui o segundo exemplo, tá certo, gente? O segundo exemplo é um pouco diferente. Então, a gente vai ver passo a passo isso aqui. Ainda da página 28. Eu vou apagar aqui em cima, mas você sabe que o nome do assunto é multiplicação. Primeiro dá para chegar até o terceiro exemplo de multiplicação de raízes. Aqueles outros mais simples, a gente fazia mais rápido, né? Agora esses daqui tem um pouco mais de cuidado. Então, deixa eu escrever o próximo exemplo aí. Quem está com o livro tem essa partezinha lá no livro. A não ser que você queira acrescentar alguma coisa que não tem, que é essa parte aqui. Tá? Aí eu vou fazer o próximo exemplo agora. Vou escrever aqui em cima. Próximo exemplo depois desse. É assim, raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16. É só esse, pronto. Esses dois mesmo. Então aqui, veja bem, olha só. Vamos utilizar a propriedade. Certo? Então, o que é que diz a propriedade? Quando tivermos uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, ó, o índice aqui é 7. Sendo que dentro de 7 tem 8 e dentro de raiz de 7 aqui tem 16. Não está na mesma base como o primeiro exemplo, está na base 2. Então, o que é que iremos fazer agora? Vamos fatorar 8. Devagarzinho aqui. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então, 8 na forma fatorada, em fatores primos, é 2 ao cubo. Então, o que iremos fazer aqui? Ó, raiz sétima de... Antes de eu colocar uma única raiz, eu vejo se estão na mesma base. Nesse caso, não está na mesma base. Então, eu fatoro o número dentro, porque eu não fatorei o 2, porque as bases eram tudo iguais. Ó. Então, a raiz de 8, na forma fatorada, em potência, é 2 elevado a 3, 2 ao cubo, vezes raiz sétima de 16. Eu vou fatorar também, ok? Vou fatorar o número 16. Vou fazer aqui do lado, ó. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. E 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Ó, isso aqui é a decomposição em fatores primos, onde a gente encontra o número na forma fatorada. Então, quanto é 16 na forma fatorada? É 2, que é a base. Quantos números 2 tem? 1, 2, 3, 4. 2 a 4. Então, 16 na forma fatorada é 2 a 4. No primeiro exemplo, como eu já havia falado, não precisou fatorar porque as bases foram iguais. Estavam iguais, certo? Então, agora sim, eu vou apagar a fatoração aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aquele lugar. Ó, eu vou utilizar agora a nossa operação de multiplicação por raízes, tá certo? A multiplicação por raízes diz o seguinte: se as raízes têm o mesmo índice, o índice 7, então eu posso escrever aqui uma raiz única. Então, eu vou escrever 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Veja aí se entenderam. Ainda falta terminar, certo? Vou só apagar a fatoração.
Então, agora, vamos fazer aqui, ó, gente, a mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo, ó. Nem apaguei, estou deixando aqui para vocês irem observando. Então, raiz sétima de 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Potência, produto de potência de mesma base. Repete a base, 2. Aqui a gente vai usar muito aquelas propriedades da potenciação. Somos expoente, 3 mais 4, dá certo. E coloca a raiz. Raiz sétima de 2 a sétima. E agora, você finaliza cancelando o índice 7 com 7, que vai dar 2. Quando eu digo cancelar, é a mesma coisa de eu estar simplificando 7 por 7 e 7 por 7. Já aí se tem dúvida, para o próximo exemplo, é bem detalhado, viu? Porque, olha aqui no livro como é que ele coloca, ele fez do mesmo jeito que eu, viu? Passo a passo aí. Se tiver alguma passagem que eu fiz aqui no quadro que não esteja no livro, aí vocês acrescentam no livro ou no caderno. Certo? Por exemplo, essa passagem aqui não tinha. Pronto. Posso prosseguir? Pode, professora. Pronto. Vou prosseguir para o próximo exemplo, tá bom, gente? O próximo é raiz quarta de 16 vezes 81. Vou apagar aqui para a gente fazer. Próximo exemplozinho. Professora, Oi? a senhora sabe se depois da sala vai ter outra ou não? Eu não sei. Eu não sei dizer. A senhora vai, quando a senhora terminar a sala, a senhora vai acabar a parte das aulas da senhora? Não, quando eu terminar essa aula, eu vou pro oitavo. Aí depois Entendi. termina. Oi? Eu Entendi. vou dar É aula. só isso mesmo. Eu acho que não vai ter, não. Mas não. Eu acho que vai ter. Talvez de gostar de aula, não sei não. Acho que vai ter. Eu vou apagar esse exemplo aqui para a gente fazer o último, certo? O último de hoje. Acho que só faltam 5 minutos. Coitado desse quadro aqui, viu, gente? Porque eu escrevo, porque matemática só aprende escrevendo mesmo. Algumas coisas a gente fala assim, teoria, então tem um problema, mas só vai na escrita mesmo. Depois eu vou. Sim, deixa eu escrever aqui raiz quarta de 16 vezes 81. Esse é outro exemplo, certo? Aí no livro. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81. Ora, aqui já temos uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, gente. Ó, se fosse raiz quadrada, ia ser muito bom, né? Olha só, olha só o exemplo. Se fosse raiz quadrada de 16 vezes raiz de 81, olha como seria legal. Porque raiz de 16, a raiz quadrada é 4, raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de 81 é 9. Aí eu só ia multiplicar 4 vezes 9, 36. Mas, infelizmente, aqui não é raiz quadrada, é raiz quarta de 16 e raiz quarta de 81. Então, a gente vai fazer um procedimento a mais, certo? Aí, para isso, não se aperrei que depois tem exercício para praticar. Pelos exemplos que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Ó, raiz quarta de 16, em vez de eu pegar logo e colocar
Ou, eu sei que tinha caído aqui, quando eu saiu da... Ó, em vez de eu pegar e colocar aí, viu? Numa raiz única, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fatorar raiz de 16 e fatorar raiz de 81, certo? Vamos fatorar aqui. Deixa eu ver onde é que eu fatoro aqui. 16. Ah, eu já tenho fatorado aqui, ó, 16. Tá vendo? Já está fatorado 16. Então, eu vou fazer assim, raiz quarta de 2. 16 deu 2 a 4, viu, gente? Já fatorei 16 aqui, ó. Decompus em fatores primos, deu 2 a 4. Vezes raiz quarta de 81. Vamos ver quanto é que dá a raiz de 81? No caso, não é raiz, é a fatoração, né, que eu estou querendo fazer aqui. Vou fazer aqui do lado, certo? 81. Não pode dividir por 2, 81, certo? Vamos dividir por 3. Por que não pode por 2? Por causa da regra de divisibilidade. Ó. Não termina no par. Por isso que não pode por 2. 81 por 3, se você fizer a divisão, vai dar 27. Então, não tem mais espaço para fazer. Olha, a gente vai fazendo assim, ó, mentalmente. 27 por 3, tá certo, né? Não, desculpa. Não, meu Deus, eu falei agora. Dá 9. Né? Não funcionei outra coisa aqui, desculpa. Ó, 27 por 3 dá 9, porque 3 vezes 9 é 27. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Quanto é 81 na forma fatorada? É 3 a quarta. A base é 3. E quanto número 3 tem? 1, 2, 3, 4. 3 a quarta. Então aqui eu vou colocar 3 a quarta. Certo? Aí depois você faz o seguinte, ó. Você pode cancelar o 4 aqui do índice com o expoente. Aí fica só o 2. O 4 do índice com o expoente, fica só o 3. 2 vezes 3, 6. Está feito o exemplo. Olha, no livro ele só fez daqui, ele pulou para cá. Ele não escreveu essa passagem. Aí seria interessante vocês copiarem, pelo menos essa passagem aqui que ele pulou. Assim, ele não pulou porque quis, é porque os escritores já subentendem que a pessoa sabe. Então, nesse terceiro exemplo aí de multiplicação de raízes, fatoramos o 16 de 2 a quarta, que já estava aqui, a gente fatorou no outro exemplo, lá em cima. Fatoramos 81, deu 3 a quarta. Se o índice for igual ao expoente, você cancela, porque a mesma coisa está simplificando, dá 2. Cancela o índice com o expoente dá 3, e depois faz a multiplicação, certo? Aí, veja bem, no próximo exemplo eu vou voltar aqui para o livro, certo? Compartilhar o livro aqui para vocês. Peraí, eu estou compartilhando o livro. O livro. Olha, gente, pelo que vimos já sobre raízes, aí, anotem a atividade de casa, vai ser a página 29, apenas as questões 37 e 38. Ó, tá vendo que agora não voltou, só porque eu demorei a usar, aí já não voltou mais o livro, a página do oitavo, né? Certo, pessoal? A página de casa.
Ó, a página de casa, essa daqui, ó. Essa parte a gente não viu, então não precisa se preocupar. Vai ser a página 29, questões 37 e 38. Essas duas questões já dá para você fazer. Porque dá para fazer, porque a gente viu aqui, ó, no início desse tópico de operações com raízes, né? Você pode fazer, extrair as raízes e multiplicar depois. Ou multiplicar antes e depois extrair as raízes. E pode ver se caem algumas dessas propriedades aqui. Aí, para encerrar, eu vou dar esse último exemplo, que já está acabando o nosso tempo. Acho que faltam 5 minutos. Então, esse exemplo aqui, ó, do lado direito aqui, eu estou apontando com a mãozinha do mouse, foi o que eu fiz ali no quadro. Aí tem esse outro exemplo aqui, ó, raiz quinta de 7 elevado a 10, vezes raiz quinta de 7 elevado a 5, vezes 7 elevado a 5. Aí o que é que ele fez aqui? Vamos ver aqui. Ele simplificou os radicais. Isso aqui a gente vai ver depois, certo? Aí, por hoje, já a gente vai ficar só por aqui, nesse exemplo mesmo, para não fazer isso nessa carreira. Porque isso aí vocês viram bem calmo. Aí, na próxima aula, a gente vê divisão de raízes. É mais simples. E é quase a mesma coisa da multiplicação. Em termos de propriedade, certo? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui. Poxa, nem apareceu o livro. Ocorreu um erro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, agora sim. Olha, então eu vou falar novamente, porque não estava aparecendo a tela, né? Eu nem tinha visto aqui. Olha, a página de casa é página 29, questões 37 e 38. Não deixem de fazer, tá certo? Porque essas questões aqui já estão relacionadas com a prova bimestral. Essas questões se referem a essa página aqui, ó. Certo? Essa página de operações com raízes. Aí hoje começamos a ver multiplicação, a primeira operação. Aí na próxima aula a gente vê divisão de raízes, tá bom? Então a gente expliquei até o terceiro exemplo. Resumindo, quando você tiver uma raiz, um produto de raiz com o mesmo índice, você pode colocar esse produto dentro de uma única, de um único radical, se tiver o mesmo índice, certo? Aí depois a gente vê divisão. Ó, aqui na atividade de casa, olha, gente, na atividade de casa, vocês vão fazer no caderno. Determine no caderno o valor de cada expressão com raiz. Aí na letra A, só um exemplo, né, para vocês não ficarem com dúvida. Na letra A da questão 37, raiz de 49, aí você bota 7 vezes. Aqui, raiz de 36 vezes 25. Aí você pode fazer o seguinte, ó. Ou você multiplica e extrai a raiz do resultado da multiplicação, certo? Aí depois que extrair a raiz, o resultado multiplica vezes a raiz de 7. No caso da letra B, aqui não tem outra saída. Você vai multiplicar. É porque esses exercícios estão tudo misturados. Não está do jeito que eu queria didaticamente, né? Mas dá para ir fazendo alguns. Certo? Aí eu aconselho vocês tentarem fazer 37 e 38. E quem não fez ainda, ó, fazer essa página aqui, que é essa página que está na bimestral, certo? Não só essa página, né? Os assuntos anteriores também. Eu já vou dando as dicas para você estudando para a prova de matemática. Ó,
Com relação a esse assunto aqui de Professora, desigualdade, na prova vai cair sobre números reais? vai. Na parte de desigualdade, você estuda a comparação aqui de números reais, tá certo? Essa parte de Certo. comparação. Agora, professora, a senhora pode me explicar só mais uma vez essa coisa de desigualdades, que eu não entendi muito? Sim, a questão da desigualdade é quando você compara números decimais. Por exemplo, aqui, ó. Para comparar números inteiros, aqui à direita você tem números positivos e negativos. É mais fácil, né? Por exemplo, -3, ele é menor do que -1. Cuidado aqui, ó. Quando tem dois negativos, o menor é o que está mais distante do zero. O maior é o que está mais próximo do zero. Então, se fosse comparar -3 e -1, -3 é menor que -1. -1 é maior, quando tiver dois negativos. Quando tiver dois positivos, é mais fácil, que o maior é o que está mais à direita, né? Se eu tiver 1 e 2, quem é maior? Aí é claro que é o 2, porque está mais à direita do 1. Então, cuidado quando for comparar dois negativos e dois positivos. Se você for comparar aqui um negativo com um positivo, então o maior é sempre o positivo. Agora, o que eu quero que vocês estudem com relação à desigualdade é essa parte aqui, aritmética. Ó. Tem números decimais. Ó. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, viu, pessoal? 2,195 e 3,189. Quem é maior? Você olha para a parte inteira. Se aqui é 2, a parte inteira e aqui é 3, então o maior é o que tiver a maior parte inteira, que é 3. Ó. Então, já que 3 é maior do que 2, então eu posso dizer que 3,189 é maior que 2,195. Deu para entender, João? Quando for Deu sim, estudar a professora, parte. muito obrigado. Nada. Aí você estuda só essa parte aqui de comparação, certo? Essas outras partes aqui da retinha é só em termos de exercício. Por enquanto, não precisa estudar, não. Isso aqui é mais para o ensino médio, certo? Mas eu acabei explicando naquele dia, né? Outro exemplo aqui, ó. 4,128 e 4,236. Quem é maior? Se as partes inteiras forem iguais, 4 e 4 são iguais, aí não tem como comparar. Aí você vai para a próxima casa decimal. Depois da vírgula, aqui é 1. E depois da vírgula, aqui é 2. Então, quem é maior? O 11º ou o 12º? O 2, ó. Então, 4,236 é maior do que 4,128. Que aqui os 4 e 4 é a parte inteira. Então, 2 décimos é maior do que 1 décimo. Você vai vendo um número por um número. Parte inteira por parte inteira. Décimo com Ah, décimo. entendi. Entendeu agora? Agora entendi, professora. Muito obrigado. Vai, nada, vai vendo um por um. Aí depois vocês atualizam as atividades com relação à comparação. Principalmente essa aqui, ó. No caso dessa página. Não sei qual é a página, porque essa parte aí digital é diferente do. Eu tinha passado, né? Essa aqui é a página 25 no livro físico, que aqui está com uma página diferente. Aí vocês vão atualizando as atividades e postando lá no Google Sala de Aula. E se tiver alguma que não conseguir, vocês perguntam na próxima aula. Aí, para hoje, essa daqui a gente fez. Ó. Pode ir revisando isso aqui para a prova bimestral, certo? Para hoje, só precisa fazer duas questãozinhas, 37 e 38. E eu digo mais o seguinte, peraí, deixa eu ver aqui. E aqui ele fez uma misturada. Não, só precisa 38, viu? Não precisa 37, não, porque ele misturou aqui com outro assunto, e é simplificação, que a gente ainda não viu. Só a questão 38 mesmo. Certo? Então, vamos seguir nessas minhas dicas. Questão 38 da página 29. Só a tarefa de casa é só essa. Aí, como já tem muita tarefa, né? Antes, vocês vão atualizando, né? Essa de classe, para quem ainda não fez. As outras de casa. Estudando aqui o assunto novo, né? Porque o assunto da prova de vocês vai ser do início do capítulo até aqui, ó.
até o início de operações com raiz. Essa parte mais fácil. Eu nem coloquei essa parte que eu expliquei hoje, porque aí a gente tem que praticar bastante, né? Como só tem essa semana e já é na outra, aí não dá tempo para a gente praticar. Certo? Então, essa parte aqui, ainda não. Só vai até aqui mesmo. Então, se quiserem tirar alguma dúvida. Aí eu acho que já está quase terminando a aula, né? Já dei umas dicasinhas para estudar a prova trimestral de vocês, certo? Estude bem direitinho. Deixa eu só anotar aqui a atividade de casa de vocês. Não. A gente viu multiplicação com raiz, né? Pronto, ele disse 10 e 10, mas já deve estar terminando. Aí eu já vou me despedir de vocês por hoje, né? Eu desejo um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Para todos. Para a senhora também, professora. Tá, obrigada. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Um abraço para vocês todos, viu? Bom final de semana. Tchau. Tá, tchau. Só anotar aqui a página 29.